Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Mais um domingo estamos reunidos na presença de Deus, como é bom, né? Ela fala com bom e com suave é que os irmãos estejam em união. Nós não estamos na união física, mas estamos na união espiritual, que é muito bom. A saudade é grande, mas Deus sabe todas as coisas. E hoje nós vamos estudar aqui a lição número 9 da nossa apostila Gente de Oração, que traz como título Neemias, Jejum e Oração. Neemias, jejum e oração. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja de oração, é uma igreja de muito jejum. E a gente tem aprendido isso dia a dia, sempre aprendemos. E eu acho interessante essa lição, eu até fui pesquisar em algumas coisas que eu tinha, porque em 2011 o Senhor já nos tinha ensinado sobre Neemias, que nós estudamos uma apostila, né? Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Eles foram líderes, líderes usados por Deus, líderes submissos à vontade de Deus, líderes que antes de agir, antes de tomar qualquer decisão, eles buscavam em jejum e oração. E Deus os ouvia, né? E Deus respondia. Qual é a diferença de Neemias e Esdras comigo e com você hoje? Nenhuma. Deus nos ouve, Deus nos responde da mesma forma. Só que eles ali naquela época, eles foram usados como um ponto estratégico, né? Pessoas estratégicas, né? Para fazer aquela vontade de Deus, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, irmãos, ele gozava de uma posição muito boa naquela época, ele era copeiro do rei, ele estava em um lugar super bem acomodado, um lugar chique, ele estava no palácio do rei, ele estava no melhor lugar. Mas quando Neemias soube que o teu povo estava fragilizado, que o teu povo estava destruído, que os muros de Jerusalém estavam derribados, aquilo comoveu o coração de Neemias. Aquilo fez com que Neemias tivesse assim, uma grande compaixão pelo teu povo, pelo povo dele, pela descendência dele, pela origem dele, né? E ele não pensou nele, ele não pensou, eu tô aqui, eu tô bem, então o resto, o povo que tá lá, que se vire. Não, Neemias, ele foi orar ao Senhor. E lá no versículo 4, né, quando fala assim, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, ele foi diante do Senhor, ele reconheceu o pecado do povo de Israel, ele reconheceu o pecado que ele tinha, ele se colocou no lugar como nação, sabe? E Neemias aqui, ele se humilhou perante o Senhor, ele pediu para o Senhor, né? Ouve a oração do teu servo, Deus dos céus, né? Deus temível, Deus que guarda a aliança, porque Deus tinha uma aliança com o povo de Israel quando o povo saiu do Egito. Deus tinha uma aliança, Deus fez uma aliança. Deus nunca se esqueceu dessa aliança. Deus sempre cumpriu. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. E nós temos guardado a nossa aliança? E nós, como nós temos se comportado diante da presença de Deus, com a aliança que nós fizemos com Deus? Nós temos guardado? Nós temos cumprido a palavra? Nós temos obedecido? Nós temos buscado em oração para saber como agir, como fazer? E aqui Neemias, né? Ele se colocou no lugar desse povo. Irmãos, a situação que se encontrava Jerusalém naquela época, ali os muros de Jerusalém, tem muitas semelhanças, né? A igreja ali, a situação, exibe muitas semelhanças com a situação da igreja nos tempos atuais. O povo estava vivendo sobre um governo de uma nação pagã.
E o que aconteceu durante todo esse tempo? A obra de Deus precisava ser restaurada, né? Por causa do pecado do povo de Deus. Ali precisava. Hoje, irmãos, nossa nação precisa ser restaurada por causa de todo o pecado da nossa nação, do nosso pecado, o pecado da nossa nação. Qual a diferença? Nenhuma. Estamos no mesmo nível. Quando foi escrito o livro de Neemias, há muitos 1000 anos atrás, há muitos anos, e ela continua sendo uma palavra viva e eficaz na nossa vida, né? E era muito difícil, irmãos, fazer uma restauração ali naquela época. Por quê? Porque eles tinham ali um povo corrupto, eles tinham uns vizinhos ali de difícil virtude, de hostilidade. Então a gente vê que eles estavam numa situação bastante complicada, né? E só que a gente tem um paralelo muito grande aqui, irmãos. Né? O povo ali era corrupto, o povo era desonesto, o povo vivia em pecado, vivia completamente fora de todos os propósitos de Deus. Mas, irmãos, o nosso Deus não muda, né? O Senhor, lá no Salmo 103, 8-10, fala que o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus, ele é fiel à sua aliança, como ele foi fiel com Israel antigo. Se a gente você lê lá em Josué 21, 45, a palavra de Deus nos diz assim: a palavra de Deus, Josué 45, diz assim: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara, a casa de Israel, tudo se cumpriu. De todas as boas palavras que o Senhor falara, a casa de Israel, todas se cumpriram. Não ficou nenhuma sem se cumprir. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode ler lá em 2 Coríntios 1, também, 2 Coríntios 1, 19 e 20, que é no Novo Testamento. Você vai falar, mas Novo Testamento também? Sim, no Novo Testamento também. O Senhor fala a mesma coisa, né? O Senhor fala conosco da mesma forma, ele é o mesmo. E ele fala assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Promessa de Deus se cumpre, tem o sim. Então nós vemos aqui que todas as coisas se cumpriram, todas as palavras de Deus se cumprem. E o povo ia voltar do cativeiro da Babilônia. Quando o povo voltasse do cativeiro da Babilônia, o povo precisaria do quê? O povo precisaria de orientação, o povo precisaria de um líder, o povo precisaria estar assim sendo instruído. Então Deus usa aqui, né, Esdras e Neemias nessa parte, irmãos. Então ele usa aqui o que acontece. O rei da Babilônia levou de refém de Jerusalém Daniel. Levou, né, quando ele levou os reféns, entre os quais estava Daniel. Daniel foi bem novo, segundo assim, os estudos. Acreditamos que Daniel estava assim, numa fase da adolescência de uns 14 anos para cima, quando ele foi levado ali. E Daniel se manteve fiel à aliança. Daniel se manteve fiel ao que ele tinha aprendido em sua família, né? A gente vê que a família de Daniel deve ser muito temente a Deus, porque Daniel, ele foi instruído e a educação que ele recebeu, ele permaneceu, mesmo longe de seus pais, mesmo longe
de toda a sua família. Daniel estava lá no palácio do rei. Daniel se manteve fiel à palavra de Deus. E nós? Temos nos mantido fiel, independente do lugar onde nós estamos? Nós temos tido essa fidelidade para com Deus? E outra parte, quando o rei levou, foram 3 etapas, né? Levou a liderança cívica, militar e religiosa, e nessa incluía-se o profeta Ezequiel. A cidade foi devastada, o templo foi destruído, e Jeremias presenciou tudo isso, irmãos. Passaram-se 70 anos o povo cativo na Babilônia, né? E eles voltaram, e Deus começa a usar ali, né? Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, para reedificar o templo. E foi nesse momento em que Esdras entra, irmãos. E Esdras vem para ensinar o quê? A lei de Deus. Porque o povo foi cativo, o povo foi levado para a Babilônia, o povo foi totalmente devastado. Então foi devastada a vida moral, a vida cívica, a vida religiosa, todo aprendizado deles, todas as coisas deles. Eles ficaram um povo totalmente desestruturado. E foi nesse momento em que Deus usa Esdras para estruturar o povo e Neemias, né? Então a gente vê aqui que Esdras veio, foram 450 anos antes de Cristo que tudo isso aconteceu, irmãos. E Esdras veio para ensinar a lei de Deus. E Neemias chegou em Jerusalém como governador. Olha que impressionante, né? Neemias era copeiro do rei. Neemias, ele orou, ele pediu graça para Deus, para quando ele chegasse diante do rei e pedisse para o rei a liberação para ele ir, que Deus quebrantasse o coração do rei, que o rei tivesse um coração ali derramado. E quando Neemias chegou, irmãos, você lê o livro de Neemias, você vai ver que o rei deu tudo para Neemias. Deu cavaleiros, deu material, e Neemias tinha carta para passar pelas cidades, irmãos, para não ser atormentado, para não ser, porque naquela época você passava pelo meio de cidades, o que acontecia? Eles te interrogavam, muitas vezes matavam, eles eram um povo rebelde, né? Então o que aconteceu? O rei deu carta para Neemias, para ele passar, para ele chegar até Jerusalém. E ali, irmãos, ele reedificar esses muros. Então, e tudo isso, irmãos, todo esse processo de Neemias, a Neemias foi com a cara e com a coragem? Não, Neemias foi com a oração e o jejum, que o capacitaram para fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as orientações que Deus lhe dava. Então, irmãos, os grandes líderes, né, espirituais que nós temos, que nós conhecemos, todos eles foram homens de oração e jejum. Então, nós podemos ver aqui, vou dar alguns exemplos. Daniel, aí no livro de Daniel 2, 17 e 18, ele orava quando ele precisava de iluminação e entendimento. Em Daniel 6,10, Daniel orava reservando horas especiais todos os dias para ter o seu momento de oração. Orava atento às promessas e projetos de Deus revelados na Escritura, lá em Daniel 9, 1 a 13. Ele orava jejuando em sinal de total dependência da graça de Deus. O jejum de Daniel não era porque ele, eu vou simplesmente jejuar, não. Ele jejuava em demonstração da total dependência da graça de Deus. Irmãos, assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser o nosso jejum. Nós jejuamos não porque simplesmente vou jejuar hoje porque eu vou manipular Deus de alguma forma, não. Nós temos que jejuar porque nós temos que demonstrar a nossa total dependência de Deus, nossa total necessidade de ouvir a voz de Deus, de ter uma resposta de Deus. Nós jejuamos em tantas situações das nossas vidas, né? Nós jejuamos pelos nossos estudos, jejuamos pela nossa vida profissional, pela nossa vida espiritual, pelo nosso ministério, né? Jejuamos por cura, jejuamos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos. Agora, diante dessa situação que nós estamos vivendo, nós temos jejuado para que Deus haja na nossa nação, para que Deus entre com providência na nossa nação. Quantos de nós temos nos colocados nessa brecha de jejum e oração? Né? Como nós vimos na semana passada, né, na lição 8, que nós falamos sobre Elias, a ação da fé,
Deus quer achar né, que esteja pronto para se posicionar na brecha, porque lá em Ezequiel ele falou que não encontrou ninguém, né, que estivesse pronto para se posicionar na brecha. Nós estamos prontos para se posicionar na brecha, para orar e jejuar pela nossa nação, pelas autoridades da nossa nação. Nós estamos prontos? Então, a gente só vai estar pronto quando a gente se sujeitar a Deus. Nós só vamos estar prontos quando nós realmente mostrarmos a nossa total dependência de Deus. Nós não dependemos do que as autoridades estão fazendo, mas nós dependemos do que Deus vai fazer, do que Deus tem feito. Esta tem que ser a nossa dependência. Jeremias, irmãos, ele tinha uma vida de um diálogo contínuo de oração com Deus. Lá em Jeremias 12, leia o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias tinha uma vida de um contínuo diálogo com Deus. Ele conversava com Deus constante. E Esdras, irmãos, lá em Esdras 9, 15 e Esdras 10, 2, né? Que fala para nós o quê? Que ele orou com tanto fervor que ele provocou o arrependimento e a restauração entre seus patrícios. Olha só, irmãos, o poder desta oração. Ele orou com tanto afinco, com tanto fervor, com tanta fé, que ele provocou o arrependimento no seu povo e a restauração. Irmãos, assim tem que ser a nossa oração. A nossa oração tem que ser fervorosa ao ponto de provocar no nosso próximo um incômodo, uma mudança. A nossa oração tem que ser fervorosa ao ponto de nos incomodar, para que nós possamos ser a mudança, para que nós possamos ser a diferença. Que Esdras, para ele fazer essa oração, ele já fazia a diferença, ele já tinha orado por ele próprio, buscando que ele fosse diferente, que ele não fosse achado igual a todo mundo, mas que ele fosse diferente. Nós temos feito isso? Neemias, irmãos, Neemias era um homem que ele lutava na oração, antes de qualquer ação. A gente viu aqui em Jeremias 1 que a primeira coisa que ele fez foi orar e jejuar. Então ele lutava em oração para depois agir, né? E Neemias, irmãos, o nome de Neemias significa o Senhor consolou, Jeová consola. E o nome de Esdras significa o Senhor tem ajudado. Olha só, o Senhor tem ajudado e o Senhor consola. O Senhor ajudou o povo de Israel através da vida de Esdras. O Senhor consolou o povo através da vida de Neemias. Então, irmãos, a gente vê aqui que, como eu falei, ele era um copeiro do rei e estava num cargo de extrema confiança. Então, ele gozava de uma autoestima diante do rei, diante da monarquia ali da época, né? E ele foi 2 vezes a Jerusalém e ele foi investido de autoridade. Olha que glorioso quando Deus, ele quer usar uma pessoa. Deus investe essa pessoa de autoridade. E ali Neemias foi investido de autoridade como governador, irmãos, que era um alto cargo na época, né? E com escolta de toda a cavalaria real. Quando você pensar hoje assim, um copeiro sair de um palácio com autoridade de governador, escoltado pela cavalaria real da época, como pode? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus do impossível. Muitas vezes você tem orado e tem achado que as coisas estão difíceis na tua vida. Não tá. Ore com fervor. Né? E ali, tudo eles faziam para... Tudo isso que Neemias fez, irmãos, Neemias fez para melhorar a situação de todo o povo que voltou cativo. Neemias, irmãos, ele fez tudo isso sem cobrar nada. Como governador, ele podia ter sim um salário, ele podia cobrar, ele podia receber. Mas pelo contrário, Neemias, ele estava com o coração, irmãos, voltado ao Senhor. Um coração que ele era doador, ele ajudava o povo. Então, irmãos, e para fazer tudo isso foi fácil? Para fazer tudo isso, Neemias simplesmente chegou e foi fazendo? Não. Neemias enfrentou muita oposição política, muita oposição espiritual.
mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele persistiu. Então, irmãos, gente, né, tudo que Neemias sabia de Jerusalém, Neemias ia orar. Então, tanto o jejum de Neemias como o jejum de Daniel, irmãos, eram jejuns que expressavam a humilhação diante do Senhor. E eles admitiam que sem a misericórdia de Deus, não podia haver perdão e restauração. Então, irmãos, primeira coisa, a nossa humilhação sincera, realmente se humilhar aos pés do Senhor. Reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, né? E que reconhecer que se Deus não tiver misericórdia de nós, ai de nós, o que seria de nós, né? Então, o jejum demonstrava um autocontrole, né? Que aparecia em outros aspectos do ministério de Neemias. Tudo Neemias jejuava. Neemias 1:4, tendo ouvido como eu li, ele foi e orou, né? Então, irmãos, o jejum no passado, as pessoas elas se colocavam assim diante de Deus até com vestimentas de saco, sabe? Em sinal de humilhação diante de Deus. E nós vemos aqui que nós lemos, você vai vendo que o quanto que eles se colocaram em jejum. Daniel, irmãos, ele recusou todos os manjares do rei ali para ele poder se consagrar a Deus. E a nossa oração tem que ter assim, irmãos. A nossa oração nós temos que buscar essa consagração, sabe? E nós vemos que cada dia mais eles estavam o quê? Se humilhando, né? Humilhavam-se, né? E eles tinham ordem de humilhar-se e abaixar-se em arrependimento ao Senhor. Se você lá em Levíticos 23, 27 e 29, né? Vai falar sobre tudo isso, né? Adverte sobre as contra os abusos de práticas, as expressões materiais externas, sem as atitudes corretas, que atraíram o quê? A condenação, né? E aqui o jejum, ele era uma maneira de tentar, né? O que? As pessoas buscarem mais, né? O jejum nunca podia ser uma maneira de tentar manipular Deus, irmãos. Você lê lá em Isaías 58, 3, 7, Lucas 18, 12. Jejum tem que ser uma prática de humilhação, de reconhecimento que nós precisamos da misericórdia de Deus. O Novo Testamento, ele tem a prática do jejum, né, voluntária, né, e sempre traz como uma expressão de autodisciplina. Mateus 6, 17 e 18, Atos 1, 33 e 2 e Atos 14, 23. Nós, irmãos, vemos na atitude de Neemias algumas indicações a respeito da oração, assim como outras porções, né? Então, qual que era as indicações? As indicações, irmãos, é o quê? Era a prática da vida cristã diária. Opa! A oração tem que ser uma prática na minha vida? Sim! A oração é a prática diária, a oração é o nosso momento de estarmos com Deus, momentos de ouvirmos a voz de Deus. Efésios 6, 18. Ele focalizou a oração dele na atenção no caráter de Deus. Neemias 1:5. Ele disse o que aqui? Deus grande e temível que guarda a aliança. Né? Em Hebreus 11:6 também. Ele identificou-se com o povo como pecador. Neemias 1:6 e 7. Ele reconheceu que todos estavam em pecados, que todos tinham errado, que todos estavam procedendo fora da vontade de Deus. E ele baseou seu pedido na aliança e no caráter de Deus. Neemias 1:5, 8, 9. Então a gente vê o quê? Que ele buscou na palavra, ele não orou aleatoriamente, mas tinham fundamentos em tudo aquilo que ele tinha aprendido e tinha fundamento na palavra, né? Ele relembrou que ele e seu povo eram redimidos de Deus. Neemias 1:10 diz assim: esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo
e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe a mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, ele lhe relembrou que era um povo redimido, que era um povo escolhido, né? Ele pediu de modo específico, somente no final, que fosse ouvido pelo rei, né? Que é o versículo 11 que eu acabei de ler. Que ele fosse ouvido, que o rei, né, faria o seu favor. O favor do rei nada ajudaria se não fosse a autorização dos reis dos reis. Irmãos, o rei poderia, Neemias poderia ter chegado para o rei pedindo tudo. O rei podia ter liberado tudo. Mas se Neemias não tivesse orado, se Neemias não tivesse jejuado, se Neemias não tivesse tido a autorização de Deus, Neemias não teria sucesso na empreitada que ele fez. Neemias só foi um homem de sucesso. Neemias foi um líder de sucesso, porque em tudo ele tinha autorização de Deus. Irmãos, e o fruto desta oração, o fruto de tudo isso na vida de Neemias e na nossa vida é, né? Deus confiou na mão dele e Deus concedeu a Neemias o privilégio de participar atentamente de todas as respostas de suas orações, né? Quando o Senhor, lá em Mateus 9, 37, 10, 1, né, que fala, Lucas também 10, de 1 a 3, fala o quê? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Poucos são aqueles que querem trabalhar. Poucos são aqueles que querem lançar a mão no arado. Eu lembro uma determinada fase, logo que eu cheguei no ministério, estava trabalhando no culto infantil, e chegou um ano que eu falei, esse ano eu não quero mais trabalhar no culto infantil. A diretora da época da parte infantil era a Norminha, e eu cheguei para a Norma um domingo à noite, falei para a Norma, Norma, a partir do próximo ano você não me coloca na escala, eu não quero participar, eu não quero mais dar aula no cultinho, sabe, irmãos, e eu vinha de cultinho desde a época que eu era da igreja presbiteriana, eu já trabalhava no cultinho, tinha aprendido a cuidar com a minha professora da escola dominical, ela tinha me ensinado, e aí eu cheguei e falei, eu não quero mais. Ela falou para mim, olha, eu não vou aceitar o seu pedido. E para mim foram sábias palavras, irmãos. E até hoje eu não me esqueço. Faz mais de 20 anos, bem mais. Ela falou, não vou tirar o teu nome. Eu quero que você ore essa semana e Deus vai falar com você. Irmãos, e aquela semana Deus me incomodou tremendamente com essa palavra dela. Eu não vou tirar, eu quero que você ore e Deus vai falar com você. Naquela semana eu orei, irmãos. E o Senhor falou para mim, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para a obra de Deus. Eu chorei muito e ainda choro, porque eu quero ser achada apta para a obra de Deus. Eu quero ser achada pronta para fazer a obra de Deus. Sabe, então, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os que querem lançar mão, poucos são os que querem abrir mão de muita coisa na sua vida para a obra de Deus, mas Deus tem procurado, e eu creio que Deus vai nos encontrar. Então, irmãos, todos cooperaram para a reconstrução do muro. Neemias 3. Irmãos, e ali os levitas e sacerdotes, eles permitiam, né, que tudo se cumprisse nos seus deveres, né, a renovação das ofertas que permitiam que os sacerdotes e levitas cumprissem os seus deveres, irmãos. Eles tinham ofertas, né. Então, Esdras, irmãos, foi usado para ministrar a palavra. Trabalhou junto a Neemias, que efetuou a reforma social. Então, irmãos, o serviço de Esdras e Neemias se completavam. Eles eram líderes que se completavam. E os louvores subiram aos céus, irmãos. O resultado da oração de Neemias. Neemias 12. Vou estar encerrando, eu preciso ler aqui Neemias 12 com vocês. Fala porque o louvor foi aceito, irmãos. E que glória quando nós oramos, quando nós construímos algo e o Senhor, né, aceita.
Neemias 11, 12, 31 a 43, eu só vou ler alguns versículos. O 31 diz assim: Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do montouro. Após eles iam Osaías e a metade dos príncipes de Judá. E no 43 diz assim: No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe, irmãos. Então, irmãos, o exemplo de Neemias, irmãos, que é o exemplo dessa lição hoje, tá? Tudo que nós ouvimos, nós possamos, né, ser inspiradores, como Neemias foi ali. Ele inspirou as pessoas naquela época a orar, a confessar e a buscar a restauração da vida com Deus. Que nós possamos ser esses inspiradores, que nós possamos ser esses instrumentos, que realmente nós possamos inspirar outros a orarem, outros a confessar os seus pecados e a buscar a restauração de uma vida com Deus, irmãos. Então, irmãos, a oração, nós percebemos aqui, para concluir, que a oração percebe-se o caráter e as qualidades da pessoa. Nós não temos que orar nos enaltecendo como os fariseus oravam lá, mas nós temos que nos orar nos humilhando, nos colocando diante de Deus, como realmente, Senhor, nós somos simplesmente aqui, ó, nada, se não for a misericórdia de Deus em nós. E para encerrar, irmãos, o Salmo 51, ele fala para nós exatamente o que? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O seu versículo lá, Salmo 51, se você ler o Salmos inteiro, né? Mas o que eu quero deixar para gente, encerrando, concluindo a lição de hoje, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Em alguns está um espírito reto. Então, que nós possamos, né, como Neemias, derramar a nossa alma, né, com compaixão, realmente, diante de Deus, né, e amar, né, ter a responsabilidade diante daquilo que nós temos, né, pedido a Deus, que nós temos nos colocado. Então, a intercessão, irmãos, é um pilar da igreja. A intercessão é um grande pilar, não é um pilarzinho, não. É um grande pilar, porque é através da intercessão, irmãos, é que nós fortalecemos o espírito, e foi assim ali com o povo de Jerusalém. Eles eram incentivados a cada um retornar ao lugar dentro dos projetos de Deus. Que nós possamos ser incentivados hoje, irmãos, a tomar o nosso lugar, a retornarmos e a tomarmos posição diante dos projetos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Que nós possamos nos colocar diante disso, que nós possamos buscar de verdade. Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Qual foi o projeto, Senhor, que eu abri mão lá atrás, que eu não estava apto, mas hoje eu quero retomar esse projeto. Hoje eu quero retomar a minha vida contigo, Pai. Eu quero restaurar a minha vida diante de Ti, a minha vida com Deus. Como está? Irmãos, nós precisamos trabalhar na obra. A seara é grande, poucos são ceifeiros. E eu quero ser um daqueles que seja encontrado apto para a obra de Deus. Que você esteja apto, que você esteja como Neemias e Esdras, pronto para se colocar na presença de Deus e fazer a obra de acordo com a vontade, segundo o querer de Deus, através da oração e do jejum. Deus vai falar com você. Fiquem na paz, Deus abençoe, um grande beijo a todos, muitas saudades, em breve estaremos juntos na nossa escola. Tem agora o culto, irmãos, não percam a palavra, Deus vai falar conosco novamente, Deus vai nos ensinar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, lembre sempre, todo tempo, Deus quer te usar. Esteja disponível para que Deus te use, para que a tua vida seja uma vida de influência boa na vida do teu próximo. Nós possamos ser conhecidos como bons influenciadores, influenciadores que tragam a restauração na vida das pessoas que precisam. A restauração através das nossas buscas, né? A restauração de influenciar a pessoa a orar,
a pessoa buscar a Deus. Um grande beijo, amo vocês.